noite, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Luan, para quem não me conhece, e nessa noite eu gostaria de estar ministrando a palavra do Senhor, sentindo o coração de estar ministrando uma palavra para que venha alcançar outras vidas, para que pessoas também venham ser impactadas pela palavra de Deus, assim como eu fui. Assim como a palavra de Deus me transformou, eu creio que essa mesma palavra, ela transforma outras vidas. Estarei lendo Mateus capítulo 24, a partir do versículo 11. A Bíblia diz o seguinte: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de estar falando algumas coisas. Recentemente, o grupo LGBT, eles fizeram o movimento A Parada Gay, que todo mundo eles fazem. E dessa vez eles pegaram de símbolos cristãos e zombaram dos símbolos cristãos. Utilizaram a liberdade, da suposta liberdade que eles têm, para zombar da fé cristã. Pegaram o símbolo da cruz, pegaram Jesus Cristo e zombaram completamente dele. E, consequentemente, muitos cristãos ficaram indignados. Provavelmente alguns católicos também ficaram abismados, ficaram irritados, se revoltaram, dizendo: Jesus volta logo, Jesus manda todo mundo queimar no fogo do inferno, Jesus, que eles vão pagar caro. Mas a Bíblia nos ensina da seguinte forma: analisando todos esses comentários, analisando tudo aquilo que os cristãos, os evangélicos atuais dizem, vamos entender uma coisa. Primeira coisa que eu digo: não há pecadinho e nem pecadão. E como que na igreja é tolerado o pecado e fora da igreja é intolerável? Como que na igreja se permite tantas coisas e como que fora da igreja é errado? As pessoas condenam muito aqueles que estão lá fora, mas esquecem de julgar aquilo que está aqui dentro. O evangelho da prosperidade tem aí sido pregado, levado multidões e multidões para o inferno. Homens, falsos profetas, que pregam um Cristo que nunca veio na terra. Pregam um Jesus que nunca pisou nessa terra. Um Jesus da prosperidade. Um Jesus que veio te dar vida boa. Um Jesus que veio te dar estabilidade financeira. O Jesus da vitória, o Jesus da bênção. Ei, o evangelho nunca foi isso. A Bíblia diz que o Senhor, quando comissionou os discípulos, o Senhor Jesus falou: olha, ide e pregai, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem que Jesus pregou foi essa. A mensagem que João Batista pregou foi essa. Arrependimento e fé. Arrependimento e mudança de vida. Não sei aonde esses falsos ensinadores, esses falsos profetas encontraram na Bíblia Jesus pregando: eu vou te dar vitória, eu vou te dar bênção, eu vou te prosperar. Ei, o evangelho nunca foi isso. O evangelho nunca foi isso. E esses cafetões da prosperidade, eu chamo de cafetões porque ele tem feito da igreja uma prostituta. Porque a igreja, assim como Israel, no tempo de Oséias, Israel se prostituía com falsos deuses. Assim é a igreja se prostituindo com falsos ensinos.
Assim é a igreja hoje se prostituindo com falsos cristos. O apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, na carta aos Tessalonicenses, ele diz, olha, se esperamos Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ei, Cristo não veio para te dar vitória terrena. Cristo não veio para te dar bênção. Não. Cristo não veio para te dar casa, não veio para te dar carro, não veio para te dar emprego bom. Jesus não veio para te dar uma vida estável. Não veio para isso. Ei, Cristo veio para te salvar do seu pecado. E aí, os cristãos se indignam com os homossexuais, que zombam da nossa fé. Eu também me indigno com isso. Eu sou apologeta do Evangelho. O que é um apologeta? É o defensor do Evangelho. Eu defendo a minha fé. E eu defendo com veemência, isso me irrita profundamente. Zombar da minha fé irrita. Mas como que eu vou me irritar com uma coisa e mais negar a outra? Como me digo que eu vou me irritar com atitudes homossexuais, mas os cafetões da prosperidade estão aí, prostituindo o Evangelho? A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus não leva o tempo de ignorância em conta. Aqueles que estão lá fora já ouviram falar do Evangelho, mas não conhecem. Aqueles que prostituem o Evangelho, aqueles que se dizem pastores, aqueles que se dizem apóstolos, eles conhecem a palavra. E distorcem a palavra sem o menor temor a Deus. Assim como nos tempos de Ezequiel, assim como nos tempos de Jeremias, existiam falsos profetas. Assim como nos tempos de Elias, o profeta Elias matou todos os 850 profetas de Baal e Astarote. A ira de Deus paira sobre a nossa nação. Assim como eu acabei de ler aqui, olha, muitos falsos profetas e falsos cristos surgirão. E continuando, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. A iniquidade tem multiplicado, porque os falsos profetas têm pregado e as pessoas têm dado ouvido a essas falsas doutrinas. O pecado não é mais confrontado. Pode-se corrupção pastoral. Pode-se corrupção pastoral. Aí eu te pergunto, homossexualidade não pode, mas corrupção pastoral pode? Prostituir o Evangelho pode? É hipocrisia. Assim como diz João Batista, raça de víboras, porque são cobras peçonhentas. Esses falsos profetas são lobos devoradores. Esses falsos profetas são cobras peçonhentas, que só estão esperando um momento para dar o bote e injetar o veneno. E como dizemos servir a Deus, amar a Deus, e vendo essa palhaçada acontecer no Evangelho. O que mais leva pessoas para o inferno não é a violência. Nos dias de hoje, o que mais leva as pessoas ao inferno não é a prostituição. Nos dias de hoje, o que mais leva as pessoas ao inferno não é o terrorismo, não são as guerras. O que mais leva as pessoas para o inferno nos dias de hoje é a própria igreja evangélica. Eu tenho convicção disso. Por quê? E aí você vai perguntar, por quê? Não pode? Deus, a igreja de... A igreja de Deus não se prostitui. A noiva do Cordeiro nunca se prostituiu. O que temos vistos por aí são prostitutas. Não estão envolvendo noivas. São prostitutas.
A igreja, ela foi comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aquele que estiver com as vestes manchadas não vai entrar no céu. Ei, você não tem coragem de falar? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Se você é omisso, vai para o inferno do mesmo jeito. Ah, mas eu não pratico. É omisso? Vai para o inferno. Se não converter, vai para o inferno. Assim como Jesus disse, olha, os galileus não se arrependeram. Do mesmo modo, se não converteres, também perecereis. Ah, Hitler foi para o inferno. Se você não se converter da sua mentira, vai morrer. Vai para o inferno também. Se você não se converter da sensualidade, vai para o inferno também. Se você não se converter do adultério, vai para o inferno também. Ah, irmão, mas eu nunca traí minha namorada, minha esposa, eu nunca tive uma namorada. Ei, a Bíblia diz que só de você cobiçar já adulterou. Ou seja, se você não converter disso, vai para o inferno. Se você for homicida, vai para o inferno. Ah, irmão, mas eu nunca matei. Epa, a Bíblia diz que só de você odiar seu irmão, você já se fez homicida. Vai para o inferno. Você é mentiroso, homicida, adúltero. Se não converter, vai para o inferno. Se a Bíblia diz, Jesus disse para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo, tem que ter uma vida regenerada. Tem que ver uma vida transformada. A Bíblia diz que, se eu não me engano, o apóstolo João escrevendo no Apocalipse, ele diz, olha, aquele que roubava, roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não mente mais. Ei, você condena os homossexuais, mas você odeia seu irmão. Vai para o inferno do mesmo jeito. Você condena os homossexuais, mas você não sabe liberar perdão. Vai para o inferno do mesmo jeito. Aí eu pergunto, o que você faz de você um salvo? Sua esperança tem quê? Você condena um ao inferno, mas você é um hipócrita. Que geração é essa? Uma geração religiosa. Fariseus. Que julga e condena um, mas apoia e se omite a outro. Homens que já se entregaram às próprias paixões. Ei, eu não tô dando margem para a homossexualidade, não. É pecado. E se não converter, vai para o inferno também. Mas eu estou condenando a sua hipocrisia. É 2 pesos e 2 medidas. Não adianta você dizer que um é pecado e outro não é. Fazer vista grossa para a corrupção dentro da igreja. Fazer vista grossa para o pecado dentro da igreja. Ei, só o fato de você não buscar Deus já é pecado. A Bíblia diz, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Se Deus não é sua prioridade, você vai para o inferno. Se você não busca Deus, você vai para o inferno. Está condenado. Ei, não adianta você condenar um e não condenar e se omitir a outro. É pecado. Não existe pecado pior e pecado melhor. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E se você não converter, você vai para o inferno. É hipocrisia condenar uma coisa e não condenar a outra. Que geração é essa? Diz ser a geração do avivamento, mas não bate o joelho no chão para orar. A minha pergunta é: quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo de oração? Quanto tempo de leitura da palavra você tem feito? Quanto tempo você tem jejuado? Ou se tem jejuado?
se tem orado, se tem meditado a palavra. Agora a pergunta é, tem praticado aquilo que tem está nele? Porque se você pratica a palavra, você ora, jejua e estuda a palavra. Se você pratica a palavra, você ama seu irmão. Se você pratica a palavra, você ama aquele que você não conhece. Se você pratica a palavra, você ama aquele que te odeia, que te critica. Se você pratica a palavra, você perdoa. Se você não perdoa, você não pratica a palavra. E Jesus disse, olha, aquele que me ama, pratica a minha palavra. Obedece os meus mandamentos. Ei, ama a Deus? E por que as almas estão lá indo para o inferno e você não está nem aí? Você vai para a igreja por descargo de consciência, com medo de ir para o inferno. Mas não vai para a igreja por amor a Deus. Não vai adorar por amor ao seu irmão. Eu não estou falando amor ao seu irmão. Amor ao Senhor. Dedicação ao Senhor. Não que o tempo signifique alguma coisa. Mas a sua intenção vale muita coisa. A intenção do seu coração pode muita coisa. Diz muito de você. Amas a Deus, mas seu irmão está passando fome e você não ajuda. É hipócrita. Vai para o inferno. Omissão é pecado e vai para o inferno. Se não converter, vai para o inferno. Que geração é essa? Disse a geração extravagante. E de extravagante não tem nada. Uma geração que tira o pé do chão, pula em shows gospels, mas numa geração que não coloca o joelho no chão. Uma geração que não tem coragem de pregar o evangelho. Uma geração que se for pregar, não tem nem poder na palavra que prega. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Que geração é essa? Que geração é essa? Somos a pior geração de todos os tempos. Deus tem misericórdia. Assim como Jeremias disse, Lamentações capítulo 5, versículo 22 e 22, se eu não me engano. Ele diz, olha, Senhor, converte-nos a Ti e nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. E o que eu estou falando, eu estou dizendo, o que eu peço a vocês, a cada um, eu peço a cada um de vocês, tenham, arrependam-se. A mensagem do Evangelho é, arrependam-se. Está no pecado, arrependa-se e se converta ao Evangelho. Se converta ao Evangelho. Pare e pense, medite nisso que eu estou falando. Não há nada bom que não possa ser melhorado. Assim como Jeremias profetizou para o povo de Judá. Melhorai os vossos caminhos. Melhorai os vossos caminhos. Porque o jovem rico chegou para Jesus, meu mestre, eu já tenho praticado a lei desde a minha mocidade. Jesus disse, olha, se você quer ser perfeito, reparta, vende os seus bens, reparta com os pobres. Ei, ainda falta coisa para você ser perfeito. Ainda falta muito. O que você tem posto no seu coração? Será que é na riqueza? Será que é no pecado? Será que você ama mais a sua família do que a Deus? Será que você ama mais o seu namorado, a sua mulher do que a Deus? Será que você ama mais o seu trabalho do que a Deus? Será que você ama mais o seu lazer do que a Deus? Faça análise disso. Com quem você passa mais tempo? Você ama a Deus mesmo? A pergunta, faz a você mesmo. A pergunta, será que você ama a Deus? Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem que eu tenho para falar. Arrependam-se. Arrependam-se e convertam-se enquanto é tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu peço a todos, voltem à presença de Deus. Voltem à cruz. Eu farei fazer uma oração para que Deus ministre a vida de cada um. O bálsamo. Que essa palavra venha impactar cada coração dos seus corações. Deus amado, Deus soberano, Deus bendito, eu te peço pela misericórdia
pela graça, Senhor, inefável e poderosa do Senhor. Amado, eu te peço que o Senhor venha trazer cura, o Senhor venha trazer libertação ao teu povo, o Senhor venha trazer salvação e arrependimento. Amado, que o teu povo venha ouvir esta mensagem e venha ser impactado, porque eu não estou pregando para aquele que está lá fora, eu estou pregando para aquele que está aqui dentro. Eu estou pregando para aquele que está na tua casa, aquele que diz servir ao Senhor. É para ele que eu estou ministrando essa palavra. Amado, por isso eu te peço, Senhor amado, vai transformando vidas, Pai. Senhor, vai quebrando as correntes, as algemas que o impedem de servir a Ti. Visita, Senhor, esta pessoa que irá ouvir esta mensagem. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela venha ser impactada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.